Boa noite, meus irmãos, Pai do Senhor, como é que vocês estão? Daqui a pouco eu vou estar recebendo aqui o pastor Orlando Máximo, vai estar participando conosco dessa live. Eu queria perguntar como é que está o som, o áudio, dá um ok para mim aí, vocês que já entraram, dá um ok, só para eu saber como que está o áudio dessa transmissão, por gentileza, como é que está o áudio? Tá tudo ok aí no áudio? Só o pastor aceitar lá que a gente já vai começar aqui. Aí o pastor aí. Paz, pastor. Amém. Já apareci aí? Ainda não, pastor. É, mas eu já te aceitei já, hein? Já aceitou, já aceitou. Só que tá de lado para mim aqui. Não sei o que está acontecendo aí, mas tá de lado a sua imagem. Ah, é aquele tema lá do celular que você coloca de pé, você lembra quando nós estávamos conversando aqui em casa? Será que aparece como para quem está em casa, pastor? Pergunta para eles aí. E aí, meus irmãos? E aí, meus irmãos, Pastor, como é que tá o pastor Orlando? O pastor Orlando tá de lado? Ajuda a gente aí, você que está entrando agora. aí, no caso, eu ajeito aqui e coloco ele em pé. Que aí Não, mas você alguém também tá. fica. Eu tô como pro senhor aí? Você está deitado. Ah, pro Aqui no senhor eu tô caso, deitado. o Bruno falou que eu tô torto mesmo. A Bruna falou que tá torto mesmo. É, deixa eu virar ele então aqui. Só que É. eu não tenho uma presilha suficiente aqui para virar. Mas aí se o senhor colocar encostado com alguma coisa. Vamos ver aqui, peraí. Agora eu tô certo. Aí, pastor, agora sim. Tá bom. Deixa eu colocar ele aqui, então, em algum lugar aqui, aí a gente se vira aqui. Pode deixar. Que bênção. Pronto, pastor. Estou aqui. Pastor Orlando, Pai do Senhor, primeiramente é uma honra fazer essa transmissão com o senhor aí, que além de ser um amigo, é o pastor presidente nosso, e é um tempo precioso. É um prazer muito grande. Obrigado, viu, pastor? Opa, para mim também é uma alegria grande poder estar com você, pastor Eliel. E... Eita, peraí. Estou me ajeitando aqui, Opa. tá? Não, não, fique em Ah, paz. aproveitar aí a sua audiência aí, ó. Olha como é que você
O Danilo e a Fran Mello. Paz do Senhor. É, Estamos acompanhando a live aqui de Toyohashi, província do Japão. eles Deus moram no abençoe. Japão, são os amigos nossos que estão lá no Japão, pastor. Nossa, que coisa. É longe, né? Dá vontade de perguntar para eles, né, pastor, como é que está a questão da pandemia lá. O Danilo poderia falar para a gente, né, como é que está essa questão lá, né, pastor? Poderia sim, seria interessantíssimo ouvir dele, né? Uma palavra, né? Um país de primeiro mundo, né, como é que eles estão lidando com tudo isso, né, os irmãos lá. E aí, Sim, Danilo, como é que sim. você fala para nós, Danilo? Mas, pastor, enquanto o Danilo vai ouvindo lá, a gente está recebendo muitos amigos também, ó, de Botucatu, São Manuel. Estou vendo aí muita gente entrando, de perto, de longe. E como eu tinha falado fora daqui da transmissão, nós acabamos de chegar num período de oração, né, que nós tivemos aí, por isso que a gente tem esse hábito assim de uma vez por semana a gente está orando. E acabou que esse horário, assim, é um horário que as pessoas já terminaram os seus cultos, as lives também. Então, pode ser que a gente tenha aí bastante amigos participando com a gente. Olha a irmã Karina, lá da Vila Antar, dizendo que dupla boa. Você é sempre generosa com a gente, né? Ó, Verdade, verdade. a irmã Larissa também, né? Olha, a irmã Larissa também, Larissa Branco, lá do Irmã Ipiranga, Larissa né? Branco, tá dando a paz de show para nós. O evangelista Anderson Carias acabou de entrar também, seja muito bem-vindo. O Anderson é fera, né? O Anderson, toda vez que ele entra, a gente acaba. Aprendendo com ele, né? Opa, bastante, bastante. A irmã Larissa, ela era lá na academia, que eu fazia academia, ela é instrutora lá, né? Ela é personal trainer, a irmã Larissa. Ah, é? Eu não sabia, É, não. ela fica com a parte do pessoal lá da. Como é que chama? Aquela Pilates, aquela que Ah, o Pilates. Capitão. Mulher que gosta disso, né, pastor? Eu não sei, eu não vou para academia, nem sei para que serve Pilates. Pilates é um tipo de ginástica, né, que o Capitão América fazia lá nos Vingadores. O Capitão América me parece que ele trabalha mais de desenvolvimento dos músculos internos, entendeu? É Oh, interessante. legal, pastor. É, Que pastor bênção. sabido, né? Eu estou É, aqui me pastor, ajeitando. pastor Marcos Ferreira entrou também conosco. O Marcos Ferreira é bênção de Deus, É, servo de Deus, interessante. muita Lá gente. da. Quem mais está aí? Wesley Gama. Você conhece mais gente do que eu, né? O Wesley Gama Elton, é o pastor. Wesley Gama é o pastor lá de Angatuba, é um amigo meu lá que sempre a gente, quando passa por lá, ele recebe a gente lá na casa dele, é uma benção. um abraço para ele. O É, pastor Wellington Barros é lá de Botucatu, de Rio Grande da Serra. O irmão Wellington, ele que está falando aqui comigo está torto. Agora a gente já ajeitou, né, irmão Wellington? agora deve tá certo na casa da pessoa agora, né? Se tiver alguém torto, ou eu, ou o pastor Orlando, alguém, fala pra gente aí, por favor. Tá certo, tá certo. Ô, pastor Eliel, e você propôs um tema aí, né, rapaz, interessante, Sim, sobre pastor. Na uma verdade, eu estava igreja. pensando a gente falar assim, né? Agora nós estamos passando um momento, vivendo um momento, pastor Orlando, que nós estamos usando ferramenta de rede social, as mídias sociais, né? Como uma ferramenta de evangelização. E eu queria falar um pouco com o senhor aí que vai nos auxiliar nesse tema, sobre uma igreja comprometida com a evangelização. Então, assim, que tipo de igreja é essa? Eu queria basear esse tema, esse assunto, aqui no livro de Atos, capítulo 5, no versículo a seguir, do versículo 17 até o 42. Claro que eu não vou fazer a leitura extensa, mas é onde narra a história, o texto bíblico, na verdade, que Pedro e João foram presos, pastor Orlando. Atos 5, do 17 a seguir, eles foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus, né? E assim, o mais interessante é saber que Pedro e João, eles faziam isso
mas tinha alguém que estava, ou algumas pessoas que estavam se enchendo de inveja. Isso está bem relatado no versículo de número 17, que esse eu queria fazer questão de ler assim, ó. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e assim os lançaram mão e puseram na prisão pública. Então, pastor Orlando, eles estavam comprometidos com a evangelização, só que em momento algum, o fato deles estarem comprometidos com a evangelização os fizeram ficar longe das pessoas que se abasteciam, se enchiam de inveja, né, pastor Orlando? E isso nós também não estamos livres disso, né? Mesmo fazendo lives ou cultos online, nós também não estamos livres das pessoas que não assim o fazem e que estão tendo inveja, né, pastor? Na verdade, pastor Léo, o cristão, né, ou a igreja, em linhas gerais, nós fomos chamados por Deus para remar contra a maré, não é verdade? Nós anunciamos um reino que não é aqui desse mundo, que não é desse tempo que nós estamos vivendo, né? E aí o que acontece? Acaba que a, a- nós acabamos vivenciando dificuldades com inimigos, tanto fora do círculo cristão, da igreja, né? Como também acabamos vivenciando situação com inimigos de dentro também, né? Se a gente tem às vezes pessoas, porque se você for olhar essa inveja que a Bíblia vai citar aí, ela é inveja de quem? Do grupo religioso, não é verdade? Verdade, Inveja verdade. dos escribas, dos fariseus. E é interessante, você disse mais cedo do texto, eu estava lendo, né? Que tudo isso é uma sequência. Em Atos 3, tem a cura do coxo, não é verdade? Pedro e Verdade. João estão juntos, indo ao templo, oração. Aí Deus faz aquele milagre maravilhoso e já abre uma porta de evangelização. Aí a Bíblia diz que no 4, eles já são aprisionados, né? Primeira vez. Aí o texto diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Ou seja, aquele paralítico era conhecido, né? Era uma espécie de Lui, como tem aí em Botucatu, né? Pessoa que todo mundo conhece, que vive uma vida Verdade. difícil e tal. Aí o camarada foi curado, estava em pé com eles lá, entrou no templo, andando, saltando, louvando a Deus. O que falar contra? E aí eles vão, então, e ameaçam, né? O texto vai dizer no 5, no 4:18, falando coisas, ó, ameaçam com rigor e depois fala, e chamando-os, disseram-lhes que não, absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Olha só. Jesus, né? E aí Pedro ele dá aquela posição, né, pastor Leal, de uma pessoa que teve um encontro com Jesus, porque ele diz assim, olha, o que vocês julgam justo? Nós temos que ouvir vocês ou ouvir a Deus? Ele vai dizer assim, ó, porque nós não Uhum. podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, eles estavam vivendo coisas que não davam para ficar calado, né? E aí depois eles vão ser novamente presos, né? Você vê como que o fato da igreja se comprometer com a evangelização, ao contrário de produzir nela uma mordomia, uma tranquilidade, eu acredito que o que vai produzir mais tribulação, né? mais angústia, né? Porque realmente a, a igreja ela se coloca numa linha de guerra mesmo, né? Numa batalha mesmo, quando ela se empenha na evangelização, né, pastor Léo? É verdade. Pastor, antes de eu falar sobre o assunto, nós pedimos para o Danilo falar um pouco sobre como está lá a situação no Japão, né? Sim. E só para dar para a gente ler o comentário dele, ele falou que aqui estamos vivendo normal, trabalhando e adorando a Deus, com as portas abertas, e claro que temos algumas restrições como entretenimento, estão fechados os demais
estão fechados, entretenimento. Os demais seguem normal, fazendo uso de máscaras, álcool em gel, e aqui temos o costume de trocar o sapato na entrada de casa. Olha aí, uma cultura diferente, né? Cultura japonesa, né? Então eles não entram com Na o mesmo verdade, sapato esse que hábito seria um hábito muito saudável, né, Eliel? Aqui em saudável, casa, saudável. eu tenho tentado deixar do lado de fora, né? Ele colocou aqui, ó, a diferença do Brasil é que os governantes se uniram para lutar contra a pandemia e deixaram suas divergências políticas bem como diferenças do Brasil, que é pior que a crise. É verdade, e o que ele fez aqui, questão de colocar, é o que nós estamos vivendo aqui, né? Mas, pastor, tá vendo aí, ó, uma coisa de... Só porque a gente perguntou, a gente precisava ler o comentário dele, é uma cultura diferente, né? Eles não entram com o mesmo calçado que andaram todo dia fora de casa, mas é legal. Mas obrigado, viu, Já que você Danilo? parou, Obrigado pelo seu comentário. já que você deu uma brechinha aí, eu queria mandar um abraço aqui para Betsa. Você viu ela aí? Abaixo do Paulo Cruz. Paulo Cruz está assistindo a gente aí também, né? Tá, A eu vi. Betsa Alves Cavaleiro. Betsa, se ela está nos assistindo, ela está na cidade de Tacna, no Peru, lá no No norte do Peru. Peru. Do Peru. Ela é esposa do pastor Eurico, que é o nosso líder de campo ali no Peru. E eu vou mandar Que um legal, abração para ela. pastor. Que Então, legal. Mas, pastor, parabéns. dando abraço a esses amigos que estão chegando, o pastor Aldinei também está conosco. A minha esposa, pastor, está aqui mandando a parte do show para nós. Tem que falar, pastor, tem que falar da Eliane. Senão... Você viu, É, pastor, ele verdade. falando ainda nessa questão de pandemia, não é o assunto da gente hoje, né? Embora é aquilo, o reino de Deus nunca está perdendo, Deus nunca perde, né? Porque É tudo isso mesmo. acabou abrindo tanto de porta para a gente evangelizar, pregar, sensibilizou mais as pessoas, né? Essa semana você assistiu, nós estivemos conversando com o pastor Marcos, né? Da Itália, o pastor Marcos Roberto, fizemos uma entrevista de 1h20 com ele, e é um irmão que Foi. ficou ali no olho do furacão, né? A coisa teve tensa com eles ali, e graças a Deus as coisas estão se encaminhando por lá já, as coisas estão se acalmando, e eu creio que a mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil também, em nome de Jesus. Eu creio, pastor. Nós estamos orando para isso, nós cremos também, em nome de Jesus. Mas, pastor, a evangelização não para, né, pastor? Não para, né? Não, de jeito nenhum. O tempo todo nós estamos evangelizando, buscando. E hoje nós estamos falando aqui um pouco sobre a igreja comprometida com a evangelização. Uma igreja comprometida, pastor Orlando, ela é diferente de uma igreja envolvida. Porque tem muita gente que se envolve, mas não se compromete. São as pessoas que ficam em cima do muro. O que nós não vemos aqui, através da vida de Pedro e João. Eles se comprometeram tanto que perderam, foram privados da liberdade. E mesmo assim, eles não pararam de pregar a palavra de Deus. Então, as mesmas palavras que o Senhor leu aqui no capítulo de número 4, 18 e 19, lá no capítulo 5, no versículo 28, no versículo 25, melhor, eles voltam a dizer novamente. E no 28 eles dizem assim, ó, não vos admoestemos nós expressamente que não ensinaste esse nome? Ou seja, alguém estava dizendo, nós já não falamos que não era para pregar no nome de Jesus? Então, quer dizer, eles estavam perdendo a sua liberdade, porém, eles não pararam de pregar a palavra do Senhor. Tanto é que Pedro acabou respondendo no versículo 29, de novo, as mesmas palavras que ele falou no capítulo 4. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, isso é um comprometimento, né, pastor Orlando, com as coisas de Deus, mesmo que isso nos leve a ser privados, né, de uma tal liberdade que o mundo está correndo atrás e que a igreja de Cristo não procura. A nossa liberdade está em Cristo Jesus, não é assim, pastor? É verdade. E é interessante nesse texto, né, pastor Léo, a gente dar uma olhada ali e pensar o seguinte, que como que às vezes, né, as pessoas usam o texto fora de contexto, né? Porque olha em que propósito Pedro está dizendo, né?
antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Qual era o propósito? O que estava lá em Atos 1:8, que eles ouviram de Jesus, né? Vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles estão empenhados nesse propósito, nesse trabalho, de ser o quê? De serem testemunhas, né, de Jesus Cristo. E aí, quando eles são confrontados nisso, eles dizem, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E, na verdade, se a gente for olhar, até nesses últimos dias, né, alguns irmãos têm usado esse versículo aí para dizer sobre uma insubmissão civil, né, que a gente tem que se levantar contra as autoridades e tal. Esse momento que a gente está vivendo aí, né, que algumas regras têm sido estabelecidas e que não têm agradado todo mundo, regras estabelecidas pelas pessoas que nós elegemos, não é verdade? Que, de alguma maneira, nós elegemos, nós votamos por ela. Então, não é o caso desse texto aqui, ou a gente pegar esse versículo aqui para, de alguma maneira, tentar usar ele como nesse sentido. Eu acredito que não seja essa a ideia do texto, né? E você vê, né? A ideia deles é por quê? Porque o texto está falando que as autoridades estão dizendo, não preguem Jesus, não falem de Jesus. E eles estão dizendo, não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? E o desejo de Deus é que o seu evangelho seja pregado. Você já ouviu aquela história, pastor Eliel, da galinha e do porco, para ilustrar essa questão do compromisso e do... Você falou do envolvimento e... Comprometimento e envolvimento. Envolvimento. Então, diz assim, né, que a Eu galinha acho que eu já me lembrei agora. Eu me lembrei, mas conta aí, pastor. A galinha está envolvida, né? Ela dá o ovo, não é verdade? Ela pega lá e tal. O porco, ele está comprometido, porque ele dá o couro, né? O bacon, né? Ele dá a vida, né, pastor? Dá a vida, então não tem como, né? Então, eles ilustram essa diferença. Boa essa. Se você for pensar num sanduíche, não é verdade? A galinha como é que ela fez? Ela se envolveu, né, no sanduíche. Ela deu o ovo. Só deu o ovo. O porco está comprometido. O porco deu a vida, né? Não tem jeito. Então, na igreja também é a mesma coisa, né? Você tem gente que está envolvida e você tem gente que está comprometida, não é verdade, pastor Leal? É verdade, pastor Orlando. E interessante que o senhor falou uma coisa aí que vale ressaltar, eu acho que interessante. A gente não pode, em momento algum, agora usar esses textos aí, como o senhor bem colocou, porque tem pessoas que, de repente, podem ouvir a gente falando assim do comprometimento com a evangelização e falar assim, os pastores lá falaram, então eu vou abrir a igreja e vou encher de pessoas, vou evangelizar. Então, quer dizer, a evangelização defendida aqui hoje, nessa transmissão, não está pautada em desobediência, não está pautada em submissão. Nós não podemos fazer isso, nós estamos usando uma ferramenta que hoje está acessível para todos, né? Eu falei até isso aí na casa do senhor, sobre o nivelamento que hoje aconteceu. Eu vejo isso, o nivelamento da parte de Deus mesmo, porque o que sobrou para o pastor milionário é o que sobrou para o pastor pobre, que são as lives, né? São os cultos transmitidos, né? Então, quer dizer, nós estamos usando a ferramenta que nos cabe. Mas, pastor Orlando, é interessante ressaltar que do versículo, eu fiz aqui uma anotação, versículo 17 e 18, Pedro e João, eles são perseguidos por pregarem, Já do versículo 19 ao 21, eles são libertos para continuarem pregando. Então, assim, o próprio Deus tira eles de lá para eles continuarem pregando. Então, é interessante a gente ver, pastor, o que foi dito do anjo para Pedro e João, que era para continuar pregando.
para continuar anunciando a palavra. Ou seja, se é no dia de hoje outra pessoa, eu fui preso porque estava pregando. Eu vou receber a minha liberdade, eu vou embora para casa. Mas eles É, não. Eles aproveitaram o momento e não desistiram. Então, por isso que eu disse, isso é comprometimento. Quem está comprometido com as coisas de Deus, com o reino de Deus, ele não se perde no meio da crise, no meio da quarentena, no meio da pandemia. Falava agora para os irmãos que foram orar, que nós agora é o momento de fortalecer, é o momento de nós abastecer o nosso depósito espiritual e não de enfraquecer. É claro, o claro. comprometimento, né, pastor? Sim, e é interessante, né, pastor Léo, você vê como que nós, muitas vezes, essa infelizmente, pastor Léo, é uma crítica que eu até faço ao tempo que a gente vive. Nós, muitas vezes, nós queremos milagres, queremos que Deus faça coisas maravilhosas, né? Mas muitas vezes as coisas que a gente quer que Deus faça, elas estão desconectadas do propósito de Deus, do plano de Deus, né? Você vê que Verdade. há uma interferência de Deus aqui para que os servos deles estejam livres para continuar pregando o evangelho, não para Verdade. estarem se gloriando, para estarem se achando eu até penso assim, sabe, pastor Léo, que uma das coisas que Deus está nos ensinando nesse momento agora é que muitos de nós, pastores, líderes, a gente fala porque a gente é do meio, né? Uhum. Precisa de dar uma baixada na bola, né? Porque estava uma turma meio assim, eu tudo posso, né? E às vezes, usando as coisas que Deus faz na vida, os milagres que Deus faz, como objeto de disputa, de contenda, né? E não é o que está no Uhum. coração de Deus, né? Deus nunca se negou. Se a gente for olhar em Atos 19, né? Lá a Bíblia fala, né, Léo, que Jesus faz milagres, não fala? É, Verdade. só que lá a Bíblia diz que milagre já é uma coisa extraordinária, é ou não é? Uhum. Pois é, lá em Atos 19, a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários. Imagina o que Meu é um Deus. milagre extraordinário, não é verdade? É Então, verdade. era, É algo inesperado e inexplicável. não tem como. Milagre já é milagre. E milagre extraordinário aí é É, absurdo, né? Vamos colocar assim. E aí o que a Bíblia diz? Que Deus fazia isso para quê? Para chamar a atenção para o Evangelho, né? Então, de alguma forma, o que a gente percebe? Que, às vezes, os milagres, né? Eles não são usados igual Pedro usou aí, né? Para abrir portas para a pregação do Evangelho, e não para a verdade. promoção de, um, de uma determinada denominação, uma coisa assim mais pessoal, de jeito nenhum, né? E é interessante isso, né, pastor Léo, que Deus ele não se omite. Se a gente for olhar a história da nossa igreja, da Igreja Brasil para Verdade. Cristo, a gente percebe que quando o missionário essa perspectiva de ganhar o Brasil para Cristo, o que acontece? A Bíblia Sagrada diz, aliás, a história mostra que Deus usou o missionário assim, de uma maneira, entendeu? De uma maneira maravilhosa. Milagres, eu ouvi, sabe, relatos assim, pastores de perto conta. Deixa eu contar uma coisa para você. Teve uma vez, Pode ó, contar. a pastora de Jacimar, aqui de Perus, está mandando um abraço para a gente. É, o pastor Jacimar, aliás, o missionário Manuel de Mello, ele aconteceram coisas com ele. O pastor me contou uma vez, o pastor Arnaldo Cipriano, lá Aham. de São Mateus. Ele me contou uma vez, pastor Eliel, que estava tendo uma cruzada no Ibirapuera e o missionário estava lá no meio do ginásio, num cercadinho assim, e ele ficava andando em volta daquele cercadinho, as pessoas ali com pessoas paralíticas, doentes, né, e tal, e ele querendo, né, olhando ali para as pessoas, olhava para um, olhava para outro e tal. Aí diz os irmãos
esse pastor me contando que num determinado momento ele passou por uma criança que tinha as pernas assim bem atrofiadas, paralítica, no colo da mãe e tal. Ele, né, aí voltou, né, pegou nas pernas da criança assim, aí deu uma volta, voltou. Na hora que ele voltou, o pastor Arnaldo falou: pastor, eu vi isso assim com os meus olhos. Ele pegou aquela criança e gritou assim: Deus! E jogou a criança, pastor Elias. Você imagina que Meu coragem? Deus. Porque joga a criança, cai, se machuca. Mas o pastor Arnaldo disse assim que aquela criança caiu de pé, rapaz, e saiu Meu correndo. Deus. Então, assim, esse é um dos muitos relatos que nós ouvimos da história do missionário. Ou seja, quando a pessoa está comprometida com a evangelização, Deus também se compromete a fazer coisas maravilhosas, né, pastor? Pastor, o senhor me fez lembrar agora, agora, essa semana o senhor fez 2 entrevistas e eu estava atentamente ouvindo quando o senhor entrevistava o missionário que está na Romênia. Se eu tiver errado, o senhor me corrige aí. Eu esqueci o nome dele Sim, agora, o, César. o César, e ele contava um testemunho falando dos sinais, que a perna de uma pessoa cresceu. O senhor lembra disso, pastor? Lembro, sim, também. Você vê, é um rapaz, Sinais. de certa forma, um rapaz novão, né? Que está lá fazendo um trabalho e que há uma necessidade de um acompanhamento divino ali, né? Porque o evangelho Uhum. não é só, né, pastor Léo? O evangelho não é só, vamos colocar assim, uma filosofia, né? O apóstolo Paulo diz em É, Romanos 1:16 que o evangelho é o poder de Deus para a é salvação, né, prática, de né? todo aquele que nele crê. É. O evangelho é prático. O apóstolo Paulo também, falando aos Coríntios, ele fala: ó, ter convosco, né, anunciando os testemunhos de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras, tal. Ele falou para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus, né? Então, esse evangelho, né, que os apóstolos anunciavam, ele tinha esses sinais, mas esses sinais era resultado do comprometimento deles com o objetivo do evangelho, né? Verdade. E, pastor, a gente assim pega um pouco da história, um pouco dos mais velhos, e a gente via tantos sinais. Eu cresci, pastor Orlando, vendo sinais dentro da igreja que eu congregava quando ainda criança, com meus pais, e uma pessoa ser curada, pastor, de um problema assim que às vezes a medicina tinha desenganado, era uma coisa muito comum na época. Então, assim, não que isso seja comum, mas para a gente que vivia isso sempre, era uma coisa que não espantava ninguém. E a gente sempre via que o Espírito Santo ele agia como sinais, através dos sinais, ajudando os pregadores, os evangelistas no período da evangelização. Assim como a gente está falando aqui de Atos 5, do 17 a seguir, a prisão ser aberta, Pedro ter sido visitado pelo anjo com João, foi ali também um sinal da parte de Deus para que eles continuassem a evangelização. Tanto é, pastor Orlando, como eu disse aqui, eu até fiz questão de citar que o anjo, no capítulo 5, verso 19, diz que o anjo abriu as portas e tira para fora Pedro e João e fala para eles no versículo 20: Ide, apresentai-vos no templo. Olha onde mandou ir, na igreja. Vai no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, quer dizer, os camaradas já tinham sido presos uma vez, solto, foram presos de novo, solto, e aí o anjo fala para eles, ao invés do anjo dizer, não, pega as suas coisas aí, ó, já sofreu demais, vocês já deram a sua cota de sofrimento pelo evangelho, vai para casa. Não, o anjo falou assim, volta lá no templo e vai pregar. Não, é fantástico, né? E é interessante, né, pastor? Porque a falta de leitura bíblica, assim, com uma perspectiva saudável, acaba levando a gente a, às vezes, falar bobagem, né? Porque
Você olha assim, às vezes, você sabe disso, né? Cantor, evangelista, pastor, às vezes, por causa de questão de oportunidade da igreja, se acha perseguido, né? Agora, você imagina é, esses camaradas aí, ó, isso aí verdadeiramente era uma perseguição, uma oposição, uma resistência ao evangelho, assim, absurda, né? E Verdade. mesmo assim, eles não paravam. E também, né, Eliel, você vê que privilégio, né, rapaz? Você um anjo falando com você, olha, vai lá e prega, né? E é engraçado porque a gente fica olhando, né? Tem hora que a igreja pega um ritmo assim, é igual o caminhão na descida, né? Ninguém para na frente, porque a gente vai encontrar mais à frente aí, a gente vai encontrar mais à frente em Atos aí o momento quando o pessoal tenta, ou mata o Estevão, né, rapaz? E dá a impressão assim que não, Verdade. agora. E aí o camarada morre falando abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, né? Então, as visões extraordinárias, as, a ação extraordinária de Deus, ela acaba acontecendo muito para isso, né? Para cooperar com a pregação do Evangelho, com a ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Não é isso, pastor? É verdade, pastor. O senhor estava falando aí, a minha mente viaja um pouco assim, no sentido de algumas coisas que a gente vem ouvindo. Eu estava lendo o noticiário esses dias que dois pastores morreram, né? Agora, pegaram o vírus, né? O Covid-19 e faleceram. E aí eu vi um monte de comentário, pastor Orlando, assim, de um monte de gente, uma porção de gente falando, ó, até pastor pega, então não é para pregar mesmo, não é para abrir igreja mesmo, é para se calar, ou é para ficar em casa mesmo, e tal. Como nós falamos inicialmente, é para ficar em casa mesmo, é para tomar todos os cuidados, as máscaras que foi aí determinado como cuidado, não como não é para usar porque alguém está mandando, é por cuidado. Mas pastor, o senhor falou uma coisa interessante. A igreja nunca parou de evangelizar, pastor. Nunca parou de evangelizar. Olha o que nós estamos fazendo, olha o que a igreja de Cristo está vivendo nesse período agora de quarentena, de pandemia. Se isso não for evangelização, pastor Orlando, eu não sei mais o que é. O que será evangelização? Primeiro, eu contei aí para vocês, e tem algumas pessoas que talvez não tenham ouvido, tem alguns casos de irmãos que estão voltando para Jesus, entregando a vida para Jesus, estando em casa. E não foi quando a igreja estava aberta, que a gente não pode descartar a necessidade de congregar, porque a carta, a epístola anônima aos Hebreus, fala sobre o dever de congregar, não deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, é o nosso dever congregar. Porém, se o momento, assim como o momento de Pedro e João, era prisão, não tinha condições, olha, tá difícil, vocês podem voltar a ser presos de novo. Mas se o anjo falou, os anjos são mensageiros, pastor. Então, se o anjo é mensageiro, eles estão levando mensagem de alguém. Então, se o anjo chegou e disse, volte para o templo para pregar, então quer dizer que Pedro e João entendeu ali que se tratava de uma ordem de Deus, uma ordem divina para continuar. Então, assim, independentemente da situação que nós estejamos enfrentando hoje, pastor Orlando, nós temos que aproveitar o mecanismo, uma adaptação que nós estamos precisando agora. E uma coisa que o pastor Moisés falou na casa do senhor, nós precisamos preencher os espaços. Porque se a gente não preencher os espaços, o adversário preenche os espaços que a igreja vai deixar de preencher, não é, pastor? Ah, com certeza, com certeza. E é interessante, né, pastor Léo, porque às vezes Atos dos Apóstolos é um livro assim, né? Dizem, né, que ele não é um livro de todo doutrinário, por quê? Porque ele fala das experiências da igreja, né? Então, tem algumas coisas que a igreja viveu aqui que foram experiências, foi uma agir do Espírito Santo naquele momento, naquela perspectiva e tal.
Porque se você for olhar uma coisa interessante, né? O mesmo Pedro que é preso e a igreja ora e ele sai da prisão, é o Pedro que depois vai dizer assim, olha, temam a Deus e honrem o rei, entendeu? Ou seja, ele não ensinava essa, entendeu? Ou seja, bater de frente e tal. Mas é que a igreja, ela precisa, né, de saber. Eu estava tentando guardar aqui, Léo, mas eu estava meditando um pouco ali para uma palavra amanhã pela manhã, e a minha pergunta, Aham. que eu quero perguntar, a gente fica olhando, né, essa postura, discussão no Facebook, tá batida de frente daqui, dali, crítica a pastor, igual você falou, pastor também pega, tá, não sei o que, tá. E eu fiquei pensando assim, né, será que nós estamos ocupando o lugar que Deus quer para nós? Exatamente isso Olha que aí, você está boa falando, pergunta, entendeu? pastor. Então, é o questionamento que eu quero perguntar para os irmãos amanhã de manhã, porque é igual agora, está tendo uma pandemia, tá bom. Será que nós estamos ocupando o lugar que Deus quer que nós ocupemos? Ou nos posicionamos? Porque se você for olhar, o que o Chico diz que nós somos? Sal da terra, luz do mundo. Eu comecei a pensar isso porque os meus olhos pararam sobre Ezequiel 22:30, né? Onde Deus fala, olha, eu procurei Uhum. alguém que estivesse na brecha, reconstruindo o muro, para mim não destruir a cidade, mas não tinha ninguém. Ou lá em Jeremias 5:1, quando o Senhor diz o seguinte, ó, dá a volta aí pelas ruas da cidade, procurem na praça, perguntem, se tiver um justo nessa cidade, aí eu perdoo, eu saro. Aí você vai Verdade. caminhando, aí você vai encontrar, na primeira de Pedro 2:9, o Senhor falando, né, mas vós sois, né, o sacerdócio real, nação escolhida, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, pastor Léo, o que eu percebo? Deus, ele tem um papel para a sua igreja. E qual é o papel de Deus para a sua igreja? Não, com certeza não é o papel de brigar, não é o papel de ficar arrumando confusão. Estou dizendo isso porque a gente Verdade. olha lá em Atos 12, o que a igreja vai estar fazendo lá em Atos 12? Vai perceber o seguinte: Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Onde? Verdade. Nas casas. Está escrito lá, nas casas. Quando Nas Pedro é casas. livre, nas casas. Pedro vai para onde? Pedro vai para uma casa, vai para um lado, para a casa da Verdade. irmã Maria. O pastor Vegani, Exatamente. o pastor, ele prega sobre isso. Ele fala, Travou o vídeo, pastor Orlando? Travou o vídeo do senhor? Será que travou para todo mundo também? Travou o vídeo do pastor Orlando? Tem mais gente aí que percebeu que travou ou não? Aníbal, Paz. Pastor voltei? Orlando, tinha travado o vídeo. Voltou. Assim, onde que eu parei aí, né? O senhor estava falando que eles estavam reunidos na casa de Maria. Ou seja, a igreja é da casa da irmã Maria. Né? Então, uma coisa é fato, olha, a gente fala as coisas e às vezes os irmãos ficam meio bravos com a gente, né? Mas é fato que Deus não está carente de culto, Eliel. Você acha que está? Nossa, pastor, é de Deus isso, né? Assim, às vezes a gente fala, o interesse é nosso de ir para o templo. Agora, se nós estamos Verdade. adorando a Deus em espírito e em verdade, e cumprindo a missão nas casas, nas oportunidades, nas orações, nas lives, você pode ter certeza que o desejo de Deus de que o evangelho seja pregado em toda a terra, ele continua acontecendo, né? Eu estava falando, o pastor Jaci Marcos está falando aqui que eu estava falando do pastor Luiz, né? O pastor Luiz sempre prega sobre isso. Ele fala Isso que a mesmo. igreja da casa da irmã Maria é poderosa, né? A igreja da casa da irmã Maria é abençoada. Ali é coisa de crente, né, pastor? Meu Deus, quantas Opa! coisas boas, né? Tem muita gente entrando aqui, pastor.
O evangelista Outro Aníbal membro, entrou, a Mameire entrou, vamos ver quem mais. O a Gustavo Sandra, entrou, vamos ver quem mais. Daniel Andrade entrou também, o Arthur entrou, muita gente, pastor Orlando. É que tem gente que passa pela live, né, pastor? a irmã Sandra Maniguel lá, né? Eu vi uma A Sandra, reportagem essa semana, né? A Sandra lá de Botucatu. Eu ouvi uma reportagem essa ela é a semana, sogra do pastor meu Eli. filho. Ah, é verdade. Sua comadre, então, né? Minha comadre. Então, pastor Eliel, eu estava vendo essa semana o pessoal comentando que também está acontecendo já, né, uma saturação no que diz respeito a essa questão da live, né? Por isso que até a gente tem incentivado os irmãos. Não é que é proibido, né, pastor Léo? Todo mundo quer cooperar, todo mundo quer fazer e tal, mas é importante também deixar o espaço, não é verdade? Para os pastores, para os líderes, para as pessoas que de alguma forma estão comprometidas com uma igreja, né? Com um Verdade. trabalho de evangelização, até para não ficar uma coisa assim, né? Tá todo mundo fazendo live, eu vou fazer também, entendeu? Então, eu estava hoje até Uhum. conversando com o pastor Wellington, lá de Botucatu. Eu estava dizendo isso para ele, foi pastor Wellington, nos horários de culto aí em Botucatu, eu não vou aparecer numa live de uma congregação, né? E também não vou aparecer numa live sozinho, concorrendo com o culto, de repente tirando de uma ou outra pessoa ali essa questão de estar participando do culto, do momento, porque, né, pastor Eliel, você e tantos outros pastores estão comprometidos tanto a pastorear, né, os nossos irmãos que estão agora afastados desse momento de estar junto com a gente, e também está comprometido em pregar uma mensagem para os parentes, né, as pessoas que estão tendo uma oportunidade de conhecer o pastor da igreja, de ouvir uma palavra lá na sua casa. Então, esse momento, ele precisa ser muito respeitado. Travou de novo o pastor Orlando. Deve ser a internet do pastor Orlando. Só está travando o pastor Orlando ou está travando os dois? Fala para mim aí, por favor. Fala para mim aí se está travando os dois ou é só ele. Eu acho que deve ser a internet do pastor Orlando. Voltou. Pastor, é sua internet, pastor? Será? Eu troquei aqui, pastor Léo, tirei É porque eu uso 3G e tenho a internet em casa. E às vezes, quando ela cai na de casa, ela não é assim aquela maravilha, né? Eu coloquei aqui agora no 3G, Entendi. vamos ver Mas se. o senhor estava falando uma coisa, o senhor estava falando uma coisa interessante, pastor. Eu queria que o senhor não perdesse assim o raciocínio, porque hoje em dia cada um tem o direito de fazer, mas Exato. é bom que o conselho venha de um pastor no sentido assim de respeitar o horário do culto. Eu tenho feito aqui, pastor, o que eu tenho falado com os irmãos, fazendo aquilo que vocês nos direcionaram. Não se trata de live, se trata de um culto, né? E assim, no horário do nosso dia aqui, que é quinta e domingo, não é live, é culto. Então, essas pessoas deveriam também levar isso como consideração, considerar o culto dos irmãos, né? Eu acho que o senhor deveria continuar esse raciocínio aí, porque é bem válido, pastor. Na verdade, sim, pastor, eu até nos primeiros dias, né, como eu estava assim, bem, tudo um pouco disperso, assim, né? Eu comecei todos os dias, 15 para as 11, 11 da noite, eu dava uma palavra com os conhecidos, né, com amigos, assim. Sempre tinha um grupo interessante participando, nós orávamos juntos e tal. Mas depois, como as coisas foram acomodando, cada um se organizando, né? Pra você ver, pastor Uhum. Leal, no primeiro culto que eu fiz aqui em casa com a Bruna, eu e a Bruna fizemos um culto domingo de manhã, transmitimos os nossos irmãos em Botucatu, em Caieiras, o pastor Fernando me ajudou.
nós tivemos uma assistência assim, de 90, 95 pessoas. Tá? Com o passar dos dias, passou aquele efeito Uhum. novidade, né? E deu uma diminuída, normal isso, né? E eu Normal. entendi também, entendi que não havia necessidade mais da gente estar ali também todo dia, né? Não por uma questão de cansar, mas porque É. você olha, os pastores que não estavam fazendo, eu conversei, por exemplo, com o pastor Joel de Avaré, num primeiro momento ele disse assim, eu acho que eu não vou fazer os cultos online. Eu falei, não, pastor, a igreja quer te ouvir, os irmãos gostam de ouvir, ele começou a fazer. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ó, o irmão Uhum. evangelista Nilo está até falando aí, eu estava fazendo todo dia. Não tem problema, se você faz uma live no meio da tarde, no final da tarde, a live do meio-dia, a live da manhã, não tem crise, né? Agora, eu vejo isso, a gente tem que tomar o cuidado para nós não estarmos concorrendo com cultos, né? Com as pessoas que estão naquele momento se aplicando tanto a evangelizar os parentes, né, os conhecidos, convidam pessoas para estar ali, como também apacentar os irmãos, né, estar orientando a vida deles e o dia a dia deles, né? Não, tá certo, pastor Orlando. O evangelista Aníbal é uma bênção de Deus. Ele tem feito um trabalho legal aí nas lives. Mas não é ele, mas assim, a gente percebe, assim, pastor, que existe. Como a gente está falando de pastor e ovelhas, às vezes, não é o nosso caso aqui, mas eu vejo acontecendo em alguns lugares, as próprias ovelhas da igreja concorrendo com o pastor em horário de culto. Então, assim, É, eu tenho visto acontecendo isso, pastor. Isso é muito perigoso, pastor. Isso é uma insubmissão muito grande, né? não é legal, né? Óbvio, a gente sempre diz isso, né? Que toda pessoa ela tem o direito, se ela quer abrir É. lá a sua internet, fazer uma live, falar. Agora, não é, pastor Eliel, porque nós estamos na internet que a gente vai perder, né, a questão da ética, dos bons costumes, né? A gente deve procurar mantendo da mesma maneira. Você viu quem chegou ali? A Elizabeth do Vale Barrocal. Você conhece essa pessoa? Ou eu conheço a Beth, né, pastor? Mais conhecido carinhosamente como a Beth, né, do Barrocal. A Beth mandou um vídeo de uma música hoje no Facebook lá pro grupo, né, que a gente lá da Vila Antártica, e mexeu assim com o coração de todo mundo, né? Um período muito gostoso que a gente viveu junto ali fazendo a obra de Deus, uma bênção mesmo. Então, Ela tá pastor Léo, mandando uma mas assim, partição para nós aí, ó. um abraço, Beth. Hoje eu vi o Lourenço, Beth, na, na praça lá. Um grande abraço por Lorenzo. Lorenzo. Tem que falar Lorenzo, chamar ele de Saudade, Lourenço não saudade dava, do não. pastor Marcelo, saudade de todo mundo também, meu Deus. A gente queria um carinho, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre falo assim, né, que toda família que você convive, assim, né, depois sai de perto, é um pedacinho da gente que arranca, assim, né, rapaz? E você Arranca. imagina pra gente, pastor, eu já tive tantos lugares pastoreando, rapaz, Botucatu, Bragança Paulista, Itatiba, Rio Grande da Serra, mas vai ter aquele dia glorioso, que todo mundo vai se reunir no céu, aí é só glória. Né? Só vitória. Daniel Benção. Andrade, o pastor Daniel Andrade também mandou a paz do Senhor e boa noite para nós, pastor. Grande abraço para ele também. O pastor Eliel, mas assim, né? Essa vai ser uma marca da igreja em Atos dos Apóstolos, né? O comprometimento com a evangelização, não é verdade? Não teve nada assim que parou a igreja. Tem até um momento interessante, né? Nós estamos em Atos 5, né? Mas em Sim. Atos 6, você viu lá o que acontece? Há uma Uhum. discussão entre as viúvas dos hebreus com as viúvas Verdade, dos gregos, gentios. verdade. A questão da comida, né? Da É. alimentação, trabalho social e tal. E Quem aquilo vai estava fazer gerando o isso, quem quê? vai fazer aquilo? Uma murmuração na igreja. E aí o Pedro É. disse o quê? Olha, nós vamos reunir a igreja
e eles conversam, diz o seguinte, olha, vocês separem em alguns homens, nós vamos colocar eles para cuidar disso, servir as mesas, e ele diz, olha, mas nós, ele está falando dos apóstolos, né? Nós vamos Verdade. perseverar na oração e na palavra, né? Você vê que Olha que coisa, né, coisa pastor? boa. Meu Pedro Deus. Pedro sabia o que estava gerando aquele crescimento na igreja. E ele diz, agora eu vou parar com isso, né? E é interessante, pastor Liel, eu fico vendo aqui, já que a gente está dando umas orientações aqui, vamos aproveitar, né? Vai aqui uma Deixa Deus crítica. te usar. Muitas vezes eu vejo aqui no Facebook pessoas dizendo o seguinte: olha, por que o pastor não pega o dízimo e dá para tal pessoa? Por quê? Porque a primeira coisa que eu acho engraçada é isso, né? É que administrar o dinheiro dos outros é uma beleza. Eu sempre falo assim: pega o seu e dá, ué. Não é verdade? É, Não, ou seja, você quer fazer trabalho social? Pode fazer, começa pelo seu, entendeu? Começa. Agora, exatamente. eu acho engraçado, por exemplo, assim, ó, eu vejo pessoas, eu tenho amigos, pastor Eliel, que não são crentes, não são crentes. Eles gastam o dinheiro deles na bebida, gastam o dinheiro dele no vício, gastam o dinheiro dele no que ele quiser, e eles ficam dando palpite sobre as pessoas que são dizimistas e ofertantes na igreja. Meu Né? Deus. Eu fico olhando e falo, meu, o que você está falando? Assim, então, o que acontece? Às vezes, nesse meio aí, as pessoas têm esse hábito, né? Ficar. E para você ver, o que Pedro ele diz aí, ó, e eu gosto muito dessa expressão. Pedro ele fala, olha, aos quais nós vamos constituir sobre esse importante negócio. Ou seja, Esse cuidar importante. do estado da igreja, cuidar da área social da igreja é importante. Mas ele diz, olha, É, mas eu não vou me comprometer com isso. Eu vou continuar na oração e na palavra. Né? palavra. Então, as pessoas às vezes ficam cobrando da igreja uma coisa que é responsabilidade do Estado. A igreja, É. ela ajuda, ela ajuda. E para não ficar aqui, né, pastor Eliel, outro dia um amigo meu me falou uma coisa que eu fiquei muito triste. Ele não é da igreja. E ele disse assim, olha, eu não vejo igreja evangélica nenhuma fazendo nada para ajudar ninguém. Eu falei, você não está sendo honesto. Aí eu mandei para ele o links de várias instituições, entendeu? Mandei até do Atos 6 da gente lá. Eu me lembro, Uhum. pastor, nós passamos um período de pelo menos uns 3 anos, gastando uma média de R$ 11.000 por mês, R$ 11.000 por mês, com muito aperto, mantendo um complexo alugado ali. Até hoje ele está lá alugado, né? E fazendo um investimento para quê? Para trazer da rua pessoas bêbadas e drogadas, pessoas que a família não tinha mais nem interesse nela, nem interesse nela. Ou seja, a gente faz um trabalho social, só que o carro-chefe da nossa pregação não é o trabalho social. O É. carro-chefe da nossa pregação é o Evangelho de Jesus Cristo, é anunciar para as pessoas que Cristo vai voltar ou que a pessoa vai morrer e para entrar no É. céu ela precisa estar com Jesus. É verdade, pastor Orlando. E as críticas, elas sempre vão existir. As perseguições, elas sempre vão existir. Nunca vai aparecer alguém valorizando, alguém assim, geralmente desses críticos, para valorizar esse trabalho social que a igreja faz, assim como o senhor citou, Atos 6. Só que vão aparecer as críticas. Pastor, mas como nós estamos falando aqui sobre uma igreja comprometida com a evangelização, não é por causa disso que a gente vai parar de pregar o evangelho, porque alguém está falando mal, está criticando, está apontando os dedos. Eu acho que isso aí, pelo contrário, nós somos movidos pela palavra de Deus. Assim como essas pessoas são movidas de inveja, como nós lemos aqui no versículo 17, o que é uma pessoa movida de inveja? Assim como o automóvel, ele precisa de álcool ou gasolina para ele se mover, se movimentar, assim são algumas pessoas. Algumas pessoas, para ela caminhar na vida, elas vão ter que
se encher de inveja. Tem pessoas que é um tanque de inveja. Só que, assim como o Pedro foi, assim como o João foi, quem tem compromisso, e ele, como ele diz aqui, ó, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então, quem é comprometido com a palavra de Deus, ele sabe que ele está comprometido com algo que não é dele. Entendeu? Então, assim, isso é muito bom, esse bate-papo, pastor, faz a gente refletir, às vezes, quais têm sido as nossas motivações para a evangelização. Às vezes as pessoas estão evangelizando, mas com as motivações erradas, né? Ou até mesmo as lives, os trabalhos que hoje são feitos com o advento da internet. Qual é a motivação que a gente está fazendo? Se for uma motivação de atrair a atenção ou fama ou coisa para mim, eu não estou comprometido com a evangelização. Então, vale essa dica, pastor. Eu acho que é válido sim, e vale ressaltar o que Pedro e João estavam fazendo. Eu acredito assim, pastor. Eu até escrevi aqui num papel à parte sobre a questão assim que eles se recusaram, né, do versículo 27 ao 33, eles se recusaram a parar de pregar, mas do verso 34 ao 39, eles recebem o conselho de Gamaliel. O Gamaliel aparece no texto aqui de Atos 5, do versículo 34 ao 39. E Gamaliel, o que Gamaliel fala? A Bíblia fala assim, ó, no verso 34, se levantou um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse-os para fora. Então, o que Gamaliel fez? Leva eles para fora que eu quero bater um papo com vocês aqui. E aí ele começa a dizer, lembra no versículo 36, de um tal de Teudas, que dizia se alguém pregava, ajuntou um grande número, 400 homens. Depois que ele morreu, acabou tudo. Não prevaleceu. Aí no versículo de número 37, Gamaliel diz assim, lembra também que se levantou um tal de Judas Galileu, que pregou também nos dias do alistamento, levou muito povo, mas quando ele faleceu, quando ele pereceu, todos se dispersaram, né? Aí ele fala uma das coisas que eu acho muito interessante aqui nesse texto, pastor, que está no versículo de número 38. Ele diz assim, ó, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. O 39, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Olha o testemunho, ou melhor, o conselho de Gamaliel. É a mesma coisa. Ah, pastor, mas tem um monte de gente pregando o que não é verdade, o que não é evangelização. Mas faça como Gamaliel. Se for de Deus, não deixa eles, porque para que vocês não sejam achados contendendo com o próprio Deus. Então, esse conselho de Gamaliel, pastor, eu não sei, o senhor com certeza já deve ter aplicado isso muito nas igrejas. Vale uma ressalva, pastor, da gente não se preocupar com quem está fazendo, simplesmente a gente se preocupar com a gente, com nós, com o fazer, com o comprometimento da obra de Deus e com a evangelização no tempo atual, né? Dois comentários assim, pastor Léo. Primeiro, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, o que a Bíblia vai falar? Quando Davi chegou lá para levar os suprimentos lá para os seus irmãos, e os seus irmãos começaram a se desviar dele, ou a ofendê-lo, o que a Bíblia diz? Que Davi se desviou deles, entendeu? Ele foi falar com o outro. Eles vieram, ele foi falar, eles falaram, você é presunçoso, você largou aquelas ovelhas. Davi deixou eles falando sozinho e foi falar com outra pessoa. Então, às vezes, a gente fica lá discutindo, tal, não adianta ficar discutindo, né? Vai, segue em frente, continua pregando, não é verdade? E essa é uma coisa que eu queria falar. E a outra eu esqueci, estou ficando velho. Estou brincando, né? Acontece. A segunda questão é o seguinte, Léo, essa semana nós estávamos fazendo um bate-papo lá, eu e o pastor Fernando, sobre a questão das 10 virgens, né? As prudentes, imprudentes e tal.
Então, a Bíblia Sagrada diz assim que as 10 dormiram, né? Eu lendo alguns comentários, um comentarista diz o seguinte, que as mesmas dificuldades podem se abater sobre todos os crentes. Ou seja, o noivo demorou, não só as prudentes dormiram, as prudentes e as imprudentes dormiram. E qual foi a voz separadora? A voz separadora, né? Foi aquela, e isso me veio na hora ali como uma iluminação, né? Eu conversando com o pastor Fernando, eu disse, pastor Fernando, só o grito, eis o noivo, é que vai revelar quem é e quem não é. Meu Entendeu? Deus! Uau! Muito bom. Não adianta a gente ficar hoje medindo, né? Dizendo, é o assembleiano, é o presbiteriano, é esse, é aquele, é o avivado, é o não avivado. É só esse grito. No dia que o som da trombeta, a voz do arcanjo anunciar, olha, o noivo chegou, é aí que a gente vai ver quem é prudente, quem é imprudente, quem está fazendo com motivação certa, com a motivação errada. É o que Gamaliel está dizendo, ó, deixa o barco correr, rapaz. O que é de Deus vai prevalecer. Não adianta a gente ficar batendo de frente aí. Eu me lembro, pastor Léo, só, quando eu era, você está falando desse negócio de continuar pregando, quando eu era moção, rapaz, que eu fui estudar no seminário, eu me lembro de um senhor que era pai de uns amigos meus, né? E o meu amigo falou assim, Orlando aí, olha, ele é seminarista e tal, não sei o quê. Aí o pai do meu amigo disse assim, olha, um rapaz novo desse aí, ó, com um bração bom para carregar uma lata de concreto e tal. Meu Claro que Deus! eu não tenho nada contra carregar uma lata de concreto, de jeito nenhum. Eu trabalhei em construção, trabalhei em vários lugares, mas o que eu percebi foi o seguinte, é que naquele momento ele estava simplesmente denegrindo um sonho, a vontade, um anelo que você tinha. Então, por exemplo, né, se eu estou com um revólver na mão para assaltar, não tem problema. Agora, se você está com a Bíblia, né? Não, camarada com um bração forte desse fica aí carregando a Bíblia para um lado e para o outro. Agora, eu tenho certeza, pastor Eliel, que se eu paro por causa daquele rapaz, muita gente que Deus usou a minha vida para abençoar ao longo da história aí, ó, poderia não ter sido abençoada. É por isso que a igreja não pode parar de evangelizar, não pode parar de pregar. Paulo diz para Timóteo, né? Insta, exorta, prega, tempo e fora de tempo, né? Ou seja, eu não sei o que Paulo quis dizer com tempo e fora de tempo, porque o tempo todo é tempo de pregar, né? Mas eu não sei se de Verdade. repente, ó, prega na hora que não é a hora de pregar, entendeu? Então, assim, ministra. É isso, o incentivo é para que os irmãos continuem pregando, continuem ministrando a palavra de Deus, né? É, é, quando a gente coloca algum critério aqui, é mais para ser prudente mesmo, mas agora a palavra, o semeador saiu a Semear. semear, entendeu? Então, vamos embora. Verdade. Pastor Orlando, mas que coisa boa, né? A gente ficar refletindo assim, pensando muita coisa assim sobre a evangelização. Eu me lembro, pastor, eu fiz agora assim um retorno lá na minha infância, na adolescência, quando eu comecei a pregar, né? Depois eu tive uma experiência assim. A primeira mensagem que eu preguei, pastor Orlando, foi justamente aí em 25 de Mateus, as 10 virgens. E eu me lembro que quando meu pai, ele era meu pastor na época, ele falou assim para mim assim, Eliel, no próximo culto você que vai trazer a palavra. Eu era jovem, pastor. E ele falou assim, ó, se vira, dê seu jeito. E aí eu nunca tinha pregado. Então, assim, para mim soou como um incentivo, mas também me trouxe um temor muito grande. E eu lembro que eu comecei a orar a Deus, eu jejuei naquela semana e busquei a Deus e comecei a escrever algumas coisas. Eu não sabia o que era esboço, pastor, eu não sabia. Então eu peguei um caderno e fui escrevendo tudo que veio na minha cabeça, tudo. E eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Pastor, eu montei acho que umas 2 ou 3 folhas e eu falei assim, agora eu estou pronto para pregar 1 hora e meia, 2 horas, brincando. Estou pronto. E, e justamente, pastor, era um dia, estava uma noite fria, e eu falei assim, vai ser bom porque não vai ter quase ninguém na igreja.
pequena, vai ter pouca pessoa, então quer dizer que eu vou nadar de braçada nesse dia. Tudo estava indo bem. E só que eu me enganei, a igreja estava lotada, pastor, estava lotada de gente e tal, e meu pai acabou convidando algumas pessoas para a minha primeira noite e eu não sabia. Então a igreja estava lotada de gente, aquele trabalho todo. Só que eu estava confiante. E eu recebi a oportunidade do meu pai, pedi para que a igreja abrisse em Mateus 25 e comecei a pregar, pastor. Tinha um relógio assim de lado na parede. E eu lembro que eu peguei o microfone 8h30 e eu comecei, pastor. Eu peguei aquela leitura e fui, preguei do jeito que eu achei que estava indo muito bem. Quando eu olhei, pastor, tinha passado 5 minutos. E eu achei que eu tivesse pregado 1 hora. Uma hora. Pastor, foram os 5 minutos mais compridos da minha história, da minha vida. Uma eternidade, uma eternidade. E aí, eu ia falar mais o quê? Se eu fui um pregador de leitura. Aí, meu pai deu um sinal para mim assim, ó, chega. Deu um sinal tipo assim, para agora. É melhor parar agora. E eu lembro que eu entreguei o microfone para ele frustrado, pastor, frustrado, acabado, acabado. Eu falei, eu não vou pregar nunca mais na minha vida. Eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. E tinha um presbítero, que eu não vou citar o nome dele, porque ele vive e alguém pode falar para ele, é antiético. Mas tinha um presbítero, ele sabe que ele fez isso. Ele chegou em mim e ele falou assim, olha, vou falar uma coisa para você. Como cantor, como pregador, você é um belo cantor. Porque eu cantava com a minha irmã, fazia dupla com ela na época. Como pregador, você é um belo cantor. E é melhor você continuar cantando. Mas acabou comigo, pastor. Eu joguei uma Bíblia, porque na época, assim, os jovens pregadores da época, ele não carregava Bíblia slim como essa aqui. Não, a Bíblia pesava 20 quilos, eu acho, com uma Bíblia daquela. Só pode, uma Bíblia grande, grossa. Eu lembro que eu joguei aquela Bíblia, pastor, no canto assim, e falei comigo mesmo, nunca mais eu prego na minha vida. Só que eu falei dentro do templo. Quando eu saí, tinha uma irmã chamada Irmã Benedita, que já dorme no Senhor. Uma irmã, assim, de oração, mulher de Deus. Ela estava na porta da igreja, assim, algumas lágrimas descendo dos olhos dela, assim, e ela veio, me deu um abraço e falou no pé do meu ouvido, meu filho, continue pregando, porque foram 5 minutos. Igreja, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Peguei a minha Bíblia lá e falei assim, a partir de hoje ninguém me para mais. Entendeu, pastor? Então, assim, quando tem vozes negativas, o diabo falando pare, não evangelize, desista porque está tudo perdido, olha o que aconteceu com as igrejas, tudo fechada, sempre tem a voz do Espírito Santo dizendo continue, seja comprometido com a evangelização, não pare. Então, a gente vê isso aí, né, pastor Orlando? Claro, não. Essas experiências são muito engraçadas, né, Léo? Assim, a gente, Não, bom às demais. vezes, eu sempre brinco assim, porque as pessoas olham às vezes para a gente e acham assim, para ele já teve gente que fala isso comigo, né? Para você foi fácil, para você deu tudo certo. E a pessoa nem sabe, né, por onde a gente passou nessas situações. A minha primeira pregação foi sobre o Salmo 23. E eu fui bem, foi num culto de jovens, rapaz. Eu tive um mês antes, eu tive uma oportunidade. Na oportunidade, você lembra, né? A gente ia para a igreja com 3 dedos dentro da Bíblia, assim, 3 textos. E eu falei, se eu tiver a Marcando, né? oportunidade, eu vou falar dos 3. Só que eu não lembrei nenhum na hora, entendeu? Então, Meu Deus. mas a irmã Maria chegou para mim e disse, ó, você vai ser pregador da palavra. Rapaz, olha, eu não tinha Aleluia. falado nada. Um mês depois, eu preguei no culto dos jovens. E foi, graças a Deus, Deus abençoou, rapaz, no Salmo 23. Mas me lembro de 2 situações, Léo. Eu fui dirigir uma igrejinha na Vila Lopes, meio que sem querer, porque eu fui para lá para ajudar a dirigir culto de oração e acabou que a coisa sobrou no meu colo. E tinha domingo assim, pastor Léo, que eu Aham. começava a pregar e depois de 5 minutos pregando, eu falava assim, meu Deus, que vontade de falar com os irmãos. Irmãos, vai para casa que hoje não deu certo. Não. Porque era
Triste, 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 né? E me lembro de uma vez também, rapaz, que eu, numa ceia na nossa sede, eu estava ministrando a palavra, o nosso dirigente me mandou ministrar a palavra e disse, olha, você tem 20 minutos. E eu me empolguei, Meu Deus. Deus deu graça, eu já estava pregando melhor já nessa época, e a igreja gostava da pregação. Eu me lembro disso, eu era um jovem pregador da igreja, solteiro, então a igreja gostava quando a gente ministrava a palavra. E quando eu terminei a pregação, o pastor, esse irmão me passou a palavra 8h20, eu me lembro exatamente disso, era um culto de ceia. Eu devolvi para ele 8h47, eu passei 7 minutos da, Olha da só, palavra dele, 8h47. E quando eu entreguei a palavra, Eliel, pastor Eliel, a igreja estava festiva, abençoada, eu me lembro disso, eu não estou que sendo bênção. arrogante, não. Quando eu desci, eu me coloquei no meu lugar no banco, do lado do meu primo, o irmão disse lá do púlpito assim, ó, o irmão é muito desobediente. Ele tinha falado Meu comigo no Deus. meu ouvido que era para me usar 20 minutos, entendeu? E aí ele falou Meu publicamente, Deus. a igreja lotada, o irmão é muito desobediente. Aí eu baixei a cabeça assim, eu falei para o irmão pregar 20 minutos, o irmão usou 7 minutos a mais, atrapalhou o andamento do culto e tal, me deu uma lavada. O meu primo, né, eu era novo convertido, rapaz, o meu primo, não tão novo, mas o meu primo falava do meu lado assim, ó, fica firme. E aí, É. eu era evangelista na época, né, e quando terminou o culto, ele estava na mesa da ceia, assim, eu fui à frente, falei com ele, falei, irmão, me perdoa, eu não quis atrapalhar de jeito nenhum o culto, foi que eu me empolguei, o senhor me perdoa e tal. Ele olhou para mim assustado, porque eu imagino que ele queria que eu ficasse bravo, e eu pedi perdão para ele. E no outro dia, quando eu cheguei no templo, as irmãs assim, nossa, você veio para a igreja? Eu falei, mas eu ia para onde? Ela falou assim, não, depois do que aconteceu com você ontem, a gente achou que você não ia aparecer aqui. Eu falei, ah, vocês estão enganados. Eu falei, puxa vida. Então, assim, É, são experiências da vida, né, pastor? Quando você está comprometido em continuar a pregar o evangelho, você vai em frente, né? E hoje o que que isso virou? Virou história, virou história. é. Então, tem muitas coisas vão se levantar para tirar a pessoa do comprometimento, do compromisso, mas é aquilo que a palavra diz, né, rapaz? E que os irmãos responderam aqui, né? Aquele que nos chamou é muito maior, né, pastor Léo? Maior, maior, pastor. Interessante que eu estava pensando aqui, evangelizar, pastor Orlando, é uma questão de obediência, né? É uma questão de obediência. Porque, mas assim, aí vem uma outra pergunta: obediência a quem? Aos homens ou a Deus? Se o homem falar que que você não tem chamada para aquilo, que você não serve para aquele tipo de coisa, assim, nós temos que saber, pastor Orlando, o que é crítica construtiva e o que é uma crítica desonesta, destrutiva. Hoje nós temos pastor, por isso que nós ensinamos sempre a pessoa ter um pastor, ter um líder, né? Ter uma direção. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não têm um mentor, não têm um direcionamento. Então, aí qualquer crítica que vem, ele acata como uma crítica boa. Outro dia eu até coloquei uma frase, pastor Orlando, na rede social, a gente não pode aceitar uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, assim, não é mais fácil a gente estar olhando a vida do nosso líder, do nosso pastor e seguindo. E uma coisa interessante aqui, nos dois últimos versículos finais, de onde nós fizemos a leitura, pastor, diz que eles continuaram pregando. Versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, pastor. Esse é um comprometimento com a evangelização, né? Não, é sem cessar, sem parar. E uma coisa que se destaca muito aí, né, pastor Léo, em Atos, e interessante a gente estar falando isso, né, essa dinâmica que Deus te direcionou aí.
porque nós temos vivido aqui no Brasil muito uma cultura de templo, né? De templo e templo. E se a gente for olhar em Jerusalém, há uma confusão, porque as pessoas acham que o templo de Jerusalém era o templo da igreja. E não era de jeito nenhum, né? O templo continuou sendo o templo dos judeus. Pedro e João e outros irmãos da igreja, eles liam lá para as orações, mas a igreja não tomou posse do templo, não. E você vai ver aí ó, que onde que eles anunciavam o evangelho? No templo e nas casas, né? Então, Casas. nas casas, você viu que a gente vem falando das casas, né? Em Atos dos Verdade. Apóstolos, as casas, elas exercem um papel muito importante. Onde que foi o batismo com o Espírito Santo dos gentios? Lá de 10:38, lá de Atos, quando Pedro estava pregando? Na casa de Cornélio. Né? Onde que foi Exato. que Paulo recebeu a oração? Na casa de Simão, lá o curtidor. Onde que Pedro Exato. estava? O anjo falou com ele para ir na casa de Cornélio, numa casa. Então, Léo, Na o casa. evangelho não se desenvolve só nos templos, o evangelho se desenvolve nas casas. Então, ó, seja no Glória a templo, nas Deus. casas, na praça, onde for, o negócio é que tem que pregar. Você está entendendo assim? Né? No navio que está afundando, no Areópago, né? No lugar do altar do Verdade. Deus desconhecido, tem que pregar, entendeu? A igreja não pode ficar agora, não, nós estamos esperando o templo abrir para a gente voltar. Não, a igreja prega, a igreja prega. Não dá para pregar no templo, onde a gente vai pregar? Nas casas, não é Verdade. verdade? É bom Verdade. Nas pregar nas casas. casas. Verdade. Não dá para a gente usar o culto, vamos usar o quê? Vamos ajeitar aqui, colocar lá e vamos continuar orando pelo povo pela internet, em nome de Jesus. Velho. Não dá para tomar ceia Eu junto? uso, Vamos eu tomar uso, virtual. exato. Eu uso uma hashtag dizendo que a obra não pode parar. E não pode mesmo. Agora é o momento de fazer valer isso aí, né, pastor Orlando? Verdade, verdade, verdade. Agora é hora da gente continuar. Ô, pastor Leal, está chegando a hora de eu Pastor, lavar o pé já. eu só queria dar um abraço aqui no pastor Edilson José, que entrou aqui conosco também. O pastor Edilson é um homem de Deus. Ele conheceu o senhor de Botucatu também. É E ele verdade. sempre está ajudando a gente aqui. Eu queria deixar um abraço o pastor Edilson José também. Serve a Deus aqui, trabalha aqui pastoreando a Assembleia de Deus aqui em São Manuel. Eu conheço ele, eu lembro até a mensagem que ele pregou lá no dia que ele foi lá Foi? em Botucatu. Ele pregou Ah, sobre é? João 6, pregou no trabalho de irmãs. Ele falou sobre o capítulo João, o capítulo 6 de João, é um capítulo de coisas grandes, de um grande milagre, de uma grande Meu Deus. multidão, de uma grande. Foi uma benção. Eu tenho tudo anotado na minha Bíblia do dia que Que ele pregou. Uma bênção. benção mesmo. Um abraço Aí, para ele. pastor Edilson, que bênção. Pastor Orlando, eu queria agradecer ao senhor aí por dividir esse tempo aqui, nos abastecer aí com esse conhecimento, com a palavra de Deus. Eu sei que o senhor tem daqui a pouco também a ceia, eu também tenho daqui a pouco, 9h30 na igreja também, nosso templo aqui. Mas eu queria agradecer de coração aí, agradecer os irmãos que estão conosco aí. E eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, desse um abraço a todo mundo aí, mas fica aqui mais uma vez. Muito obrigado, meus pastor. É uma honra. Não é sempre que a gente consegue ter o pastor presidente com a gente numa live. Eu, assim, quem passou por aí, tem uns que passam, ficam e tal. A gente agradece a todos, né? O pessoal sempre muito carinhoso com a gente, quem passa por aqui, né? Eu fico pensando assim, né, pastor Léo, como é, graças a Deus, né, e você também tem tido esse privilégio, observa aí, de entrar na internet e, graças a Deus, não aparecer ninguém aí para xingar a gente, né? Isso é Graças a bondade de Deus. Deus, bondade de Deus com a gente. E é isso. E eu queria agradecer aos irmãos também e te agradecer pela oportunidade, deixar um abraço para você, né? E deixar também um abraço para sua esposa, para a irmã Liane. Que Deus abençoe vocês aí, abençoe todos os telespectadores, tá bom? É ao contrário, acho que você tem Isso que subir. mesmo. Tem que subir? Deixa eu ver.
Aí, agora melhorou. Se o Jefinho vencer, ele vai falar da sua Melhorou. testa. Você sabe como é que é, né? Vai falar que é outdoor, mas eu não ligo mais, eu já não, isso não me ofende mais. Pastor Orlando, Deus abençoe mesmo de coração. Obrigado a todos, a Mameire, o Ederson. Deus abençoe vocês. Ficam com Deus aí, que Deus abençoe. A Eliane está mandando um abraço para o senhor, pastor. Volto para ela. Um grande abração. Com Deus. Deus abençoe, ficam com Deus. Pai do senhor, pastor, Deus abençoe. Bom culto amanhã cedo, daqui a pouco, né? Amém.